como eu sempre digo, respira bem fundo, né? Antes de qualquer aula de música, quando eu vou dar, eu falo, respira fundo. Desestressa, não é? Relaxa. Porque agora nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Essa é uma grande oportunidade que nós temos. Para nós pensarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada irmão, Senhor, que veio neste lugar para ouvir a Tua palavra. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo trabalha em nosso meio, porque Ele trabalha no meio daqueles que Te louvam, Senhor. Ele trabalha no meio da adoração. Ele trabalha, Senhor, no meio do Teu povo. Deus, é o que nós Te pedimos. Fala conosco, Deus, nos ensina, Senhor, a cada dia mais. Como igreja, como Link Church, Senhor, aprender mais de Ti, a ouvir mais a Tua voz, a sermos mais sensíveis à Tua palavra. No nome de Jesus, Senhor. Usa, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor. Usa, Senhor, tudo ainda o que vai acontecer durante esse culto. Para que nós possamos, Senhor, sair daqui mais e mais abençoados, Senhor. Muito melhor do que nós entramos, Senhor. E possamos, Senhor, ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como algumas semanas atrás, não é? Eu falei sobre um assunto que, na grande realidade, atinge o coração de muitas pessoas. Porque nós vivemos num mundo muito complicado e num mundo onde as exigências são cada vez maiores. E também as nossas exigências como seres humanos, elas aumentam a cada dia mais. E eu falei sobre a ingratidão. Que a ingratidão, ela é como um câncer, que ela se alastra no meio do nosso coração como ser humano. A ingratidão, ela é um câncer que se alastra no meio de muitas famílias. A ingratidão, ela é um câncer que acaba se alastrando até no meio de muitas igrejas. Mas é interessante ver que quando uma pessoa ela é ingrata, ela afeta tudo que tem ao seu redor. Uma pessoa ingrata, ela causa estragos tremendos para ela mesma. E para todos os que estão, são pessoas azedas. São pessoas difíceis de conviver. E não agradam a Deus de nenhuma forma. Mas hoje eu não queria falar sobre ingratidão. Hoje eu queria falar exatamente o oposto de ingratidão, que é gratidão a Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, em especial porque hoje é um dia de celebração do aniversário da nossa igreja. E trazer nesse dia, nesse momento tão gostoso, esse sentido de gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, individualmente e comunidade, coletivamente. Porque o Senhor tem trabalhado, e a Bíblia ela tem muitas coisas a dizer sobre como cultivar, ou como produzir, ou como ter um espírito grato, de vida, de gratidão a Deus, porque nós somos cercados por motivos para sermos gratos, verdade ou não? Mas o engraçado é que tendência nós temos a de sermos ingratos. É comum nós não nos apercebermos dos motivos de gratidão que nós temos para agradecer a Deus. E a Bíblia, ela nos ensina muitas lições. E o apóstolo Paulo, por exemplo, nós conhecemos muitas coisas do apóstolo Paulo e falamos muito sobre suas cartas. Sabe quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu? Que é dada a sua autoria? Você tem alguma ideia? Boa parte do Novo Testamento tem cartas de Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Tito, 1ª e 2ª Timóteo. No total, 13 cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. E ninguém na Bíblia, eu acredito, para mim, assim,
lógico que no meu senso de entendimento, é mais persistente e grato a Deus como o apóstolo Paulo. E se você estudar sobre gratidão, tirando Jesus Cristo, que é o próprio Deus, você deve ler as cartas de Paulo. Porque, por mais incrível que pareça, nas cartas de Paulo, por exemplo, 4 dessas cartas foram escritas como, tem o título de cartas da prisão. São cartas escritas na prisão, cartas de prisão como cárcere privado, na sua casa, uma prisão domiciliar, e cartas em que ele esteve na prisão. Por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, as cartas não foram escritas no conforto da liberdade, não foram escritas no conforto de uma casa, de ser livre, de sair e voltar a hora que queria. E qualquer um teria motivos de sobra para ser ingrato, viver numa circunstâncias dessa, verdade ou não? Por muito menos a gente é ingrato. Por muito menos a gente não agradeceria a Deus por causa... Isso geraria o quê? Reclamação e insatisfação, porque é uma situação desconfortável. E se não bastasse as dificuldades da prisão, a gente vem falando bastante, estudamos muito sobre o livro, as cartas de Paulo, estudamos muito sobre o Novo Testamento. E tem uma passagem em 2 Coríntios, no capítulo 11, de 23 a 30, você não precisa abrir, você vai ver na tua casa, mas guarda isso daí, 2 Coríntios de 11, 23 a 30, diz o seguinte, olha quantos mais motivos esse homem tinha para ser uma pessoa ingrata. Ele, trabalhei mais do que muito, arduamente mais do que muitas outras pessoas, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidamente, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, naufrágio também. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei sem jejum, suportei o frio, suportei a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco, ele diz. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo, desde o seu encontro real com Jesus Cristo, no caminho para Damasco, um fariseu religioso, um homem que podemos considerar um homem sem escrúpulos, que agia em nome da religião, mas era um homem totalmente insensível, se torna um homem sensível a Deus depois do seu contato com Cristo. E a cada vida, a cada pessoa depois desse contato com Jesus, que cruzou o seu caminho, cada criança, cada jovem, cada adulto, Paulo cuidou e se preocupou com cada uma igreja de que ele se implantou. Esse é o homem, por exemplo, que hoje nós estamos trazendo algumas de suas cartas, alguns de seus estudos, para que nós possamos meditar sobre essa questão do agradecimento, sobre essa questão de sermos gratos a Deus. Então, olhando para a história de Paulo, nós nem temos uma pontinha de um dedo para dizer não. Porque esse homem passou por muitas coisas, para que esse evangelho hoje chegasse até aqui e para que nós pudéssemos ouvir a verdade do evangelho. Verdade ou não? E louvado seja Deus por estes homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus por estes homens e mulheres de Deus que continuam fazendo história nos dias de hoje. Louvado seja Deus por cada igreja que prega um evangelho vivo do Senhor. E eu queria que você abrisse rapidamente Efésios 5, de 15 a 21. É a carta que ele escreve à igreja de Éfeso.
E se o ditado popular diz, quem ama, cuida. Paulo, ele em todo tempo procura amar e cuidar. Efésios diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque o quê? Os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é o quê? A vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque Paulo, ele coloca em suas palavras, dando graças. E essa palavra, ela significa no seu contexto grego, na sua essência, ser agradecido pela boa graça de Deus. Ser agradecido é expressar uma gratidão a Deus constantemente. Dar graça é a gente ser grato a Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. Irmãos, nós não temos ideia do poder que tem nas nossas mãos e no nosso coração a oportunidade de nós sermos gratos a Deus em toda e qualquer circunstância. E tomarmos como exemplo o que Paulo diz. Em tantas coisas que ele sofreu, em tantas coisas que ele padeceu, o olhar dele estava sempre em quem? No seu castelo forte, na sua rocha inabalável, no seu Deus. Gratidão, segundo o dicionário, é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação por alguém, um auxílio em favor da outra. Gratidão é uma espécie de dívida, de querer agradecer a alguém ou uma pessoa por ter feito algo benéfico por nós. E é engraçado que se você for pegar no dicionário, o dicionário também, ele liga a gratidão com a questão religiosa. Ele liga a gratidão a Deus, no sentido que um cristão, ele tem que ser grato a Deus. Não tem como nós louvarmos a Deus, orarmos ou estarmos na presença de Deus, porque sem gratidão, não há como nós termos a nossa adoração a Deus sem gratidão, porque temos que agradecer a Deus, verdade ou não, por tudo que Deus tem feito. Quer nós concordamos ou não, o final nós conseguimos perceber, Deus estava no controle de tudo. Tem sido assim, não importa a tua idade, eu não sei quantos anos você tem. Eu sei a idade que eu tenho. E eu sei que em todos estes anos, ainda que eu não entendesse os momentos que eu vivia, eu sempre percebi, no final, Deus estava presente, de alguma forma Ele tem me sustentado até aqui, Ele tem sustentado a cada um de nós. Eu conheço a história de muitas pessoas aqui na igreja. E é interessante que ele fala assim, tenham cuidado com a maneira, olha a instrução de amor. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. A Bíblia Almeida corrigida, ela diz assim, vede prudentemente como andais. A palavra na origem, ela diz assim, é um ponto alto e extremo, altamente preciso. É extremamente preciso, você precisa ter atenção extrema, um detalhe, uma precisão de fato, como você tem que andar. Dá para entender quando ele fala, tenham cuidado, ele quer dizer aqui, olha, seja cauteloso, nos mínimos detalhes, preste atenção em cada detalhe da sua vida. E aí ele diz assim, não sejais como os insensatos, ou seja, não seja como um não qualificado, como um imprudente, como uma pessoa tola, ou seja, que rejeita a liderança de Deus e de seguir a vontade de Deus. Há muitas pessoas por aí, em nome da religião, fazendo tudo o que eles acham que lhe é de direito. Mas o que Deus nos ensina é que nós temos que seguir a vontade de Deus. Como igreja, ouvir a voz de Deus. E aí ele segue dizendo, mas
Sejam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Olha a orientação, não seja insensato, não seja tolo, não seja imprudente naquilo que você faz, porque o mundo traga rapidinho, o mundo pega a gente rápido, e se não pega você, pode ter certeza que os dias são maus, a sua família continua, existem seus filhos, existem a sua descendência. E quando nós reconhecemos, e quando ele diz aqui ser sábios, porque os dias são maus, é aproveitando ao máximo cada oportunidade, como uma oportunidade de compra, como um investimento que a gente faz para algo futuro. Essa olhando para o fundo daquilo que Paulo está tentando dizer, faça um investimento hoje para a sua vida futura. O dia é hoje, a hora é hoje. E aqui nós temos, na orientação de Paulo, para andar todos os momentos, sabendo aproveitar cada oportunidade que nós estamos juntos como igreja, irmãos. Gente, é precioso nós podermos estar aqui hoje. É precioso nós olharmos para essa igreja e vermos Deus operando na igreja, porque Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender o quê? Qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O que ele está dizendo? O que o vinho faz com uma pessoa? Tira ela do quê? Eu tinha o meu tio Zé Roque. E o tio Zé Roque era um barato. A gente ia lá, ele tinha uma padaria, não é? Ele já é falecido. E o tio Zé Roque, ele era muito gente fina. Ele era legal. Mas quando ele bebia, ele ficava mais gente fina ainda. E eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia para a padaria do tio Zé Roque, lógico, eu queria descer para ver os caras fazendo pão, os padeiros fazendo pão, aquela padaria bonita, era uma estância lá em Águas de Lindóia, e a gente ia naquela parte de baixo lá, e via fazendo pão, e chegava meu tio, e aí, o que você quer comer hoje? Tudo, ele bebia, ele já acordava de manhã, dava uma bebidinha, ele não ficava totalmente embriagado, mas um pouquinho que ele ficava super alegre. E quando Paulo aqui está dizendo, ele está falando que quando as pessoas não estão na sua completa razão, elas não tomam uma noção daquilo que elas fazem. E existe muito crente que não está bebendo, não. Que não pegou o vinho para tomar para poder estar sem razão. Porque são pessoas que não se enchem do Espírito Santo de Deus. Não pensam naquilo que fazem. Estão embriagadas com as coisas do mundo, estão embriagadas com tantas situações, e Paulo ele diz assim, não viva nessa ignorância, entenda esse relacionamento que você tem com Deus, e existe também muitas pessoas que estão dentro, por exemplo, da igreja, que cresceram habituados a viver em seu mundo, e o seu mundo colocou ela dentro de um quadradinho. E dentro desse quadradinho ela nunca mais abriu oportunidade nenhuma para Deus trabalhar. Ou seja, ela abre a oportunidade para aquilo que ela aprendeu sempre. E se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e se a palavra de Deus, presta atenção, se renova cada dia na nossa vida, e nós crescemos ou não? A sua experiência de hoje é a mesma experiência que você viveu há 10 anos atrás? Hoje você é muito mais experiente, verdade ou não? Você só é experiente porque você abriu espaço para você aprender. Há muitos cristãos que hoje continuam vivendo dentro da caixinha. Dizem-se cheios do Espírito Santo, dizem-se cheios do poder de Deus, mas continuam vivendo dentro da caixinha. Se não dermos espaço para aprendermos e sermos atuados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos continuar sempre as mesmas coisas. Por que eu digo isso? Porque não é o fato de nós hoje estarmos aqui comemorando o aniversário da igreja, que nós chegamos aqui e dizemos assim, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito,
Acabou. Estamos satisfeitos. Não precisamos mais de nada. Vamos embora para casa feliz, acabou nossa jornada, acabou nossa carreira, não precisamos mais fazer nada. Acabou a festa, Nia. Mas o que Paulo nos orienta é que a gente deve seguir o quê? Firme na nossa jornada. Agradecemos a Deus por este ano, por mais um ano de vida. Agradecemos a Deus por 15 anos de história da igreja. Mas nós colocamos a nossa oração ao Senhor. Não há agradecimento sem oração a Deus, de confiança a Ele, dizendo: Senhor, continua atuando em nosso meio. E é interessante porque quando nós vivemos em comunidade, infelizmente, é duro, porque há uma pecinha que vem aqui dentro, que fica aqui dentro, que chama ser humano. A igreja nunca vai ser perfeita porque eu estou aqui. A igreja nunca vai ser perfeita porque você está aqui. E quando nós nos deixamos a nossa vontade, na submissão da vontade de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Talvez até hoje você nunca viveu isso, porque você nunca abriu sua caixinha para dar oportunidade para o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. E é interessante porque a gente começa a julgar às vezes a pessoa pelo conhecimento que ela tem da palavra de Deus, não pela intimidade que ela tem com Deus. Nós julgamos a pessoa pela teologia que ela tem, mas não pelo compromisso que ela tem. Vou dar um exemplo. Havia uma mulher uma vez, ela chegou na igreja, não é? E ela sempre dizia o seguinte: ó Deus e obrigado, Senhor. Ó Deus e obrigado, Senhor, o tempo inteiro. E aquilo na igreja começou a virar uma certa motivo de chacota, porque aquela mulher só falava: ó Deus, obrigado, Senhor. E um dia os jovens começaram a brincar, porque quando ela falava ó Deus, os jovens terminavam: obrigado, Senhor. Mas um homem um dia chegou e falou: eu vou fazer essa pergunta para ela, por que ela só fala isso? Ela não tem outra oração, ela não aprendeu algo melhor na vida dela? E ela disse o seguinte, ele perguntou para ela: por que você só faz essa oração, ó Deus e obrigado, Senhor? Porque é nosso espírito julgar, olhar para as pessoas: essa está bem, essa está mal, essa merece, essa não merece. Deus não colocou a gente para julgar, Deus colocou a gente para amar, Deus colocou a gente para trabalhar. E aí essa mulher, ela respondeu: sabe, moço, você falou uma coisa interessante, a gente vive numa sociedade bem complicada aqui. O bairro que a gente mora é uma comunidade muito complicada, a vizinhança. Em algumas noites tem balas perdidas, voando para todos os lados. E daí sabe o que acontece quando eu começo a ouvir o som das balas perdidas? Eu corro, cato os meus filhos, eu entro para debaixo da cama, seguro eles debaixo da cama, vou para o chão e eu digo assim: ó Deus. E nós passamos a noite inteira assim, porque o lugar é muito violento. Quando eu acordo de manhã e eu vejo que os meus filhos estão bem, eu digo para ele assim: obrigado, Senhor. E ela continuou. Sabe quando eu pego e coloco a minha filha no ônibus para seguir para a escola, e eu sei que é muito perigoso, e eu tenho medo que ela não volte, eu digo assim: ó Deus. E quando eu vejo à tarde que ela está voltando para casa, eu levanto as minhas mãos e eu digo assim: obrigado, Senhor. Então, moço, quando eu venho para a igreja, eu só consigo dizer duas orações, que é aquilo que eu vivo todos os dias: ó Deus. E Ele sabe o que eu quero dizer: obrigado, Senhor, porque eu te agradeço realmente pelo que o Senhor faz. Se eu tivesse que dizer hoje algo para a igreja Link Church, eu diria: ó Deus, obrigado, Senhor. Há umas semanas atrás eu estava aqui conversando com o reverendo Graham. A gente tem muito motivo para agradecer. E uma das coisas que eu agradeço por esse espaço que Deus dá para a gente. Eu agradeço pela vida do reverendo Graham, pela vida do David,
para nós, o David tem 2 igrejas, né, David? He has 2 churches, yeah? Because he comes here all time and help us. And ele é nosso irmãozão. Mas eu agradeço a Deus, porque eu estava com o pastor Graham aqui, a gente estava conversando sobre organizar algumas coisas. E eu falei para ele o seguinte, não quero ir ali porque vai apitar. Eu falei para o reverendo Graham, será que a gente consegue colocar essa caixa aqui? E a gente consegue furar? Será que não vai cair? Não vai causar nenhum problema para cair na cabeça de uma criança? A gente tem medo. Ele falou, sabe, André, você não tem ideia o quanto essas colunas aguentam. Você sabia que Londres ela foi bombardeada de 7, que dia que é hoje? 7 de outubro hoje, né? 7 de outubro de 1940 a 6 de junho de 1941, Londres inteira foi bombardeada pelos nazistas, na tentativa de tentar enfraquecer o poder bélico da Grã-Bretanha. E o reverendo Graham, a hora que ele falou isso para mim, veio como uma luz. Eu falei, nossa, é exatamente isso que eu tenho que falar. Não só para agradecer o que Deus tem feito, como a gente é recebido nesse lugar, porque a gente se sente como parte da casa. Mas ele falou para mim, André, estourou uma bomba, um bombardeiro passou e jogou uma bomba aqui do lado. Se você não sabe, só Brent Council. 772 bombas caíram nesse concelho. Casas e lugares foram destruídos. E ele falou, André, uma caiu aqui, onde é a estação de metrô, em Sudbury. E a força da bomba fez com que o teto dessa igreja voasse. Mas a igreja permaneceu de pé por causa dessa coluna. Pode colocar a caixa que aguenta assim. Por que eu quero dizer isso? Porque a nossa igreja ela só continua de pé. E talvez muitas pessoas até imaginaram, será que essa igreja continua? Até você, talvez já fez essa pergunta para você mesmo. Porque quem é a rocha dessa igreja, e a gente falava muito isso na célula essa semana, em Lucas 6, diz que eu lhes mostrarei quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus falando. Ele está falando quem vem a mim, ouve, ele não está falando de gente que não ouve a palavra de Deus. Presta atenção. Ele está falando para quem? Nós. Eu vou falar a quem eu assemelho as pessoas que ouvem a minha palavra e praticam. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, colocou seus alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava o quê? Bem construída. E construída sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é o nosso castelo forte? Jesus. Quem é a nossa coluna? Jesus. Quem é a nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina? Jesus. Enquanto Jesus for a nossa pedra, for a nossa rocha, for aonde nós colocamos o nosso pé. Enquanto Jesus for Senhor da nossa vida e nós aplicarmos o nosso coração nesse Deus, continuaremos de pé, como igreja, mas uma igreja ela é formada por indivíduos. Só que o versículo continua, Jesus ele ainda fala o seguinte, mas eu quero continuar. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra a casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Se nós queremos anos que virão, igreja unida, igreja sendo usada por Deus, todos nós precisamos ter a consciência de que cada um de nós somos parte desse corpo e precisamos estar seguindo a vontade de Deus. E é interessante que Paulo,
ele terminou essa carta, vou voltar lá para o começo. Ele termina essa carta, nesse pedaço que eu li, dizendo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Jesus deu a sua própria vida, Ele é a nossa rocha. Eu louvo a Deus por todos estes anos da Link Church. Estou há um pouco mais de 2 anos na igreja. Como pastor há 2 anos e um bocadinho, como diz um bom português. Mas eu louvo a Deus por cada momento que eu tenho vivido. E quando eu li essa carta de Paulo, eu sentei. Para mim, olhar 15 anos de igreja, eu olho 2 anos de igreja. Mas respeito 15 anos de igreja, porque são 15 anos que ela existe. O Edu falou, muitas pessoas já passaram por aqui. Muitas novas pessoas chegaram aqui. Mas sabe o que é importante de tudo isso? É que nós possamos olhar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em cada culto na nossa igreja. Cada história vivida, boa ou ruim, faz parte dessa igreja. Cada momento vivido nesse lugar faz parte da nossa história. E hoje, para mim, vir falar para vocês é um motivo de agradecimento a Deus por cada vida. Porque muitas das histórias aqui eu conheço. Muitos dos problemas aqui eu conheço. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar junto, de poder falar do amor de Deus, de poder estar junto com vocês. Então, se nós temos que dar um parabéns, seria para Jesus. Seja louvado o teu nome. Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Mas eu também dou graças a Deus e agradeço a Deus por cada vida que faz parte desta comunidade. Porque cada vida aqui tem a sua história com Deus. E essa história, assim como a história da Link Church, não acaba nesse dia de aniversário. Ela continua. Saia daqui levando essa palavra. Saia daqui olhando com seus olhos fixos para comemorar a cada ano, ano de vitória do Senhor, em meio a tantas lutas que nós sempre vamos ter. Porque eu falava essa semana com uma pessoa, falei, a gente ficar pensando que a gente não vai ter problema é uma ilusão. A gente vai sempre ter problema. A gente resolveu a gente como ser humano trata de arrumar outro. Mas o que a gente precisa é ser firme. A gente precisa aguentar a tempestade, a gente precisa aguentar os ventos que batem na nossa estrutura. Porque se nós nos deixarmos ser levados por onda de mar, nos deixarmos ser levados, mostra que a nossa construção sempre foi superficial e não resiste. Nós estamos sentados sobre a história. Você tem um motivo para agradecer. Você está sentado numa igreja que há 87 anos atrás sofreu um ataque nazista. Gente, para pensar, que privilégio, você nunca talvez pensou em estar em Londres, não para os britânicos ou para quem é daqui, mas, gente, nós temos que agradecer pelos nossos irmãos, pela igreja Link Church, pela igreja inglesa, pela igreja francesa, e que Deus nos ajude a ser unidos em prol do Evangelho de Deus, e que cada um de nós, em sua parcela, possa exercer o chamado e a proposta para que fomos chamados em Deus. Que Deus use cada um de vocês. Feliz aniversário, Link Church. Deus abençoe cada trabalho, aquele que vestiu a camisa da Link Church, aquele que tem servido ao Senhor, que você possa servir cada dia mais. E ter a certeza de que Deus está no nosso meio, esse é o melhor presente. Seja engrandecido o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem.